Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje, o primeiro mandamento da lei de Deus, da nossa série dos 10 mandamentos, vamos aprender a importância desse mandamento, como as pessoas cristãs estão desonrando esse mandamento e vamos aprender a importância dele. Vamos começar agora. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3 dizem assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, ele não começa do versículo 3, ele começa do versículo 2. E muitas pessoas pensam assim, mas espera aí, Deus não nos tirou da terra do Egito. Isso é para o judeu. Não. Esse é um erro que muitas pessoas não entendem. Nesse momento, o único Deus está se apresentando para aquele povo como libertador e salvador. Então, independente se você é judeu ou não, se eu sou judeu ou não, o primeiro mandamento começa do versículo 2. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus. Não são três num só. É um único. Não terás outros deuses diante de mim. Singular. Não existe três deuses no só, como infelizmente muitas religiões cristãs estão sendo imitando o paganismo, estão adorando outro ser que não é Deus. Mesmo elas sendo sinceras na sua fé, mesmo elas contendo uma sinceridade com Deus verdadeiramente, mas elas ainda não compreenderam o primeiro mandamento. Vamos continuar. O que a Bíblia fala sobre esse mandamento? Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará e mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Então, a profecia de Daniel 7:25 se cumpriu e infelizmente está se cumprindo. Por que você está dizendo isso? Porque quando você tira um único Deus e coloca três deuses num só, você está falando palavras contra o Altíssimo e mudando a lei. Não estou nem falando de tempos, que é um outro tema de pregação. Então, todo mundo que prega que não existe trindade, eles são o quê? Perseguidos e destruirá os santos do Altíssimo. É isso que a profecia está dizendo. E esses que falam palavras contra Deus, que estão perseguindo aqueles que estão pregando a verdade bíblica, eles mudaram os tempos e a lei. Mudaram os tempos. Quando Deus retirou seu povo do Egito, eram 12 meses de 30 dias. E o dia acabava no pôr do sol. No pôr do sol já iniciava outro dia. O que agora? Não, o dia só termina 11h59 da noite. Agora os meses não têm mais todos 30 dias. Mudaram os tempos. E mudaram a lei. Guardai domingos e festas. É o que a maioria dos cristãos fazem. Quando a gente fala de sábado, aí começa a escrever texto, começa a fazer aquilo, fazer todo um aparato sem conhecimento bíblico, pega textos isolados da Bíblia que não entende para defender o que não está escrito. Mudaram a lei. E eu não estou falando só de sábado, eu estou falando do primeiro mandamento. Tá bom? Vamos lá, Êxodo 20:23. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Olha o que diz esse versículo. Eu só deveria ter pego a primeira parte, mas eu vou explicar direitinho todo ele. Não fareis outros deuses comigo. Ah, hoje as igrejas cristãs dizem que são três deuses num só. Você está quebrando o primeiro mandamento. Não fareis outros deuses comigo. Só tem um Deus, o Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim, ele é Senhor. Sim, todas as características. Mas Jesus não é Deus. Ah, Jesus é o Deus Filho. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é a teologia diabólica que está inventando, quebrando o primeiro mandamento. Eu não estou desmerecendo a Cristo. Não estou desmerecendo o Espírito. Mas as pessoas não entendem o que é cada um deles. Por isso estão pregando errado. E ele continua. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Então o que Deus está dizendo? Eu sou o único Deus, não coloquem comigo outros deuses que estão fazendo hoje. E ele coloca mais para o povo de Israel. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Hoje é de gesso, né? Como muitas pessoas fazem, infelizmente.
Isaías 45:5 e Isaías 45:6 dizem assim: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, o que Deus está mostrando para o povo e para nós em Isaías 45, 5 e 6? Que só tem um. Não são três deuses no só, não são dois deuses no só, um. O Pai é o máximo. Ninguém é maior que o Pai. Jesus deixou bem claro isso. Jesus falou: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que todos. Vamos entender isso. Aí vem a desculpa das pessoas que querem colocar na boca de Jesus o que ele está falando. Mas Jesus falou como homem, não foi como Deus. Em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de Deus. Não estou desmerecendo o nosso Salvador. Eu estou explicando biblicamente quem é quem. Mas isso não é o intuito desse enredo hoje. Mas naturalmente vou colocar isso. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, o Pai? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não além de mim. Claro, o Pai é salvador. Por quê? Porque João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai é salvador porque o plano de salvação é do Pai. Deus, o Pai, utilizou Jesus para que esse plano pudesse dar certo, entregando o seu Filho unigênito. Então o Pai, ele é salvador? Sim. O Filho é salvador? Também. São a mesma pessoa? Não. É isso que as pessoas não entendem, achando, não sei de que cartola mágica, dizendo de que Jesus e o Pai são o mesmo ser. Não são. Se você diz que Jesus e o Pai são o mesmo ser, a Bíblia chama você de anticristo. Isso é um outro assunto futuramente para outro vídeo. Isaías 13:4. Todavia eu, Senhor, Yahvé, né, ou Yahweh, como você queira chamar, teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então é o Pai, né? O Pai está mostrando, não há outro. Eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único. E as pessoas não entendem isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus amou o mundo, deu seu Filho, Deus, o Pai e Jesus Cristo não são a mesma pessoa. Não são. O Pai é um, o Filho é outro. João 17,3, olha o que Jesus fala. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus aqui não está se chamando de Deus. Perceba o que está escrito. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, para Jesus, Jesus é Deus? Não. Só quem é Deus, o Pai de Jesus Cristo. E infelizmente as pessoas não conseguem entender. O próprio Jesus separa. O meu Pai é o único Deus, eu não sou. Jesus está dizendo em João 17,3. Né? E infelizmente as pessoas, não, mas tu tem que ter. Aí começa a desculpa, diz, tu tem que entender, tu tem que saber isso. A desculpa, Jesus, mais claro que isso aí não tem como. Mas a desculpa de preso, de dogmas, de idolatria, dentro do sistema babilônico faz isso, né? As pessoas falar o que não está escrito. 1 Coríntios 8,5 e 1 Coríntios 8,6. Olha o que os apóstolos disseram. Paulo, especificadamente. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Parêntese, esse eu fiz questão de deixar o parêntese. Como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, quem é nós de 1 Coríntios 8,6? Os apóstolos. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Pronto. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Está escrito. Qualquer reclamação, reclame com Deus que mandou Paulo escrever isso. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele.
Então, segundo a Bíblia, segundo as palavras de Jesus Cristo, segundo as palavras de Paulo, segundo as palavras do próprio Deus, quantos deuses há? Um. Não tem três deuses, é uma trindade. Trindade é satânica. Destruíram a lei, destruíram o primeiro mandamento. Trindade é satânica. É a marca da besta. Trindade é a marca da besta. Só existe um Deus, o Pai. Nós temos um Deus Todo-Poderoso e um Senhor que nos governa. Pronto. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Olha lá. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Claro. Jesus está em corpo humano. Por isso que ele é considerado um homem. Está em corpo humano. Nasceu. Né? Vamos para essa pergunta interessantíssima. Você sabia que Deus Pai é Pai e Deus de Jesus Cristo? Você sabia disso? Vamos aprender. João capítulo 20, versículo 17. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas claro que isso aqui não tem. Então, o Deus único, ele é Pai de Jesus Cristo e Deus de Jesus Cristo. Um Deus não pode ter outro Deus, irmão. Jesus é Deus? Não. Quem é Deus é o Pai. Jesus tem todas as características do Pai. Não podemos negar. Mas Jesus não é Deus. Romanos 15,6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Efésios 1,17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, se você diz que tem três deuses no só, você não tem conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Não são três deuses num só. Interessante, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31 diz assim: O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus o Pai nos abençoa em Cristo. São pessoas diferentes e tem hierarquia. O Pai é maior. Apocalipse 3:12. Jesus falando: Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Olha o que Jesus está dizendo. Até Jerusalém é a cidade de Deus, não é de Jesus Cristo. E vem pessoas colocar o que Deus não disse, o que Jesus não disse, palavras na boca da Bíblia, para tentar mudar isso. É impressionante. O único soberano é o Pai? Vamos entender? Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é chamado de Filho do Altíssimo, não de Deus Filho. Bem claro aqui. João 10:29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Opa! Opa! O Pai é maior do que todos. Jesus está incluído. Então o Pai é soberano. João 14:28. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficareis contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aí não vem aquela falácia de homem guiado por Babilônia. Ah, Jesus falou como homem. Não fale isso. Cuidado, irmãos. Não coloque na Bíblia o que não está escrito. Isso é falácia de Babilônia. Romanos 16:27. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ao único Deus. Quem é? O Pai. Perceba que esse versículo ele separa os dois. 1 Coríntios 15:24. Depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, quando tudo tiver resolvido, o Filho, que recebeu toda a autoridade, toda a honra, toda a glória, vai chegar para o Deus verdadeiro, para o Pai. Pai, Deus verdadeiro, tudo é seu. Então o Pai é soberano. O Pai é maior do que todos. 1 Coríntios 15, 28. E, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, depois de versículos claros desse, meus irmãos, vocês acharem que Trindade existe, por favor, né? Por favor. Né? Isso aí está bem claro. Que o próprio Jesus Cristo vai se sujeitar a Deus, porque Deus é a autoridade máxima, ele é o super soberano. Ninguém pode com o Pai. Efésios 4:5 e Efésios 4:6 dizem assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só Deus e Pai. Sim, o Pai. Efésios 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em nenhum momento a Bíblia está chamando Jesus de Deus. Jesus é o Senhor da glória. E o Pai é o único Deus. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para tudo sempre. Amém. Vamos segurar esse versículo aqui. Eu escutei uma aberração de um pastor da igreja, eu não vou dizer a denominação, né? Dizendo que a Trindade morreu na cruz. O cara que prega isso, ou ele está passando muito pano para a Babilônia, ou o cara não tem noção do que está falando. Porque Deus é imortal, Deus não morre. Tem que entender isso. O único que é Deus, o Pai, é chamado de Rei Eterno. Ele é o quê? Imortal e invisível. Se Jesus fosse Deus, como muitas pessoas pregam errado, ele não poderia morrer, porque ele seria imortal. A principal característica de um Deus é a imortalidade. Em todas as denominações religiosas do planeta, ser Deus é ser imortal. Pode pegar qualquer um, até as pagãs, para você ver o quanto isso é importante. Por isso que as pessoas não entendem o primeiro mandamento, né? 1 Timóteo 6,15 e 6,16, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Então você consegue entender as características do Pai, algo que o Filho não tem? Por quê? Porque Jesus não habita em luz inacessível. Não habita. Ele é o nosso intercessor. Ele é o único que consegue ver Deus. Por isso que os querubins e serafins, eles tapam o rosto. Eles tapam o rosto. E em Apocalipse diz que os anciões se prostram no chão colocando suas coroas. Para quem é? Para o único Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Que possamos ter compreendido o primeiro mandamento. Um ósculo santo a todos.